bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, estamos convidados António Pinho Cardão, Horácio Piriquito e Ernesto Ferreira da Silva. Meus senhores, sejam bem-vindos ao programa desta semana. Como não poderia deixar de ser, Horácio, começando por si, falando deste clássico Benfica-Porto, que balanço é que faz deste jogo que terminou empatado a 2-2? Olha, acho que foi, primeiro que tudo, um grande jogo de futebol. É impressionante aqueles primeiros minutos, mas de facto desconfiei que provavelmente não haveria mais golos a seguir àqueles 4 golos. A não ser que fosse um gol da vitória do Benfica, que não aconteceu, como sabemos. Agora, parece-me que o jogo foi relativamente equilibrado. É difícil dizer qual das equipas é que merecia ganhar. Acho que, enfim, teoricamente qualquer uma delas poderia ganhar. É verdade que ou merecia ganhar. De qualquer forma, é bom recordar que o Futebol Clube do Porto não teve uma única oportunidade de gol durante todo o jogo, isto discutindo o jogo por si, não teve uma única oportunidade de gol, o Benfica teve 2 ou 3. Para além disso, o Futebol Clube do Porto teve a felicidade do Arthur ter marcado um gol, e estas coisas fazem parte do jogo e, portanto, conta como outro gol qualquer. Acho que o Porto segurou muito bem o meio-campo. O Futebol Porto tem um meio-campo muito bom, um meio-campo forte e, digamos que a meio do campo para um autocarro, mas não é aqueles autocarros que normalmente, depreciativamente, costumamos dizer que as equipas pequenas põem em frente da baliza. Não, o Futebol do Porto pôs um autocarro de luxo, de grande qualidade, o Autopullman, no meio do campo, e de facto conseguiu travar algumas ambições do Benfica durante o jogo. É evidente que eu também gostei da capacidade de resposta do Benfica, apesar das infelicidades. O primeiro gol do Porto é um gol de mérito, que é a bola parada, ponto final, não tem nada a dizer, mas o Benfica empata logo de seguida num grande golo. Depois o Arthur tem a infelicidade de marcar aquele gol, que foi marcado por Jackson, mas enfim, eu direi que foi marcado pelo Arthur, e o Benfica empata logo a seguir também com um grande gol do Garay, pelo menos um gol cheio de grande oportunidade. Em relação ao campeonato, acho que as coisas ficaram na mesma, não é? Como é evidente, apesar do Porto ter empatado no Estádio da Luz. É bom recordar que o Benfica o ano passado empatou nas Antas igualmente por 2-2 e, portanto, as coisas dá a ideia que quem empata em casa perde o campeonato, não é? Quem vai empatar a casa do adversário perde o campeonato. Espero que se mantenha este ano. O Benfica foi empatar às Antas e perdeu o campeonaite. Espero que este ano seja a mesma coisa. De resto, a única coisa que me apraz lamentar foram os comentários no final do jogo, na sequência de um grande jogo de futebol, na sequência de nós termos ouvido dizer há pouco tempo, e nós comentámos aqui, eu fiz essa chamada de atenção, que não acreditava que o Presidente do Futebol Clube do Porto não fosse falar de arbitragens até ao final do campeonato. Como é evidente, era impossível não falar de arbitragem, porque ele só fala de arbitragem, e, portanto, não só a forma como ele falou, porque ele próprio, o Presidente do Benfica, teve razão, foi ele que disse, eu não disse burros, disse estúpidos, só os estúpidos é que falam de árbitros, e, portanto, ele ontem falou. E não gostei nada da intervenção do treinador do Futebol Clube do Porto. É um treinador que está desconfortável, apesar de tudo, apesar de ter vencido o ano passado. É um treinador que sabe que não tem massa de adeptos do Futebol Clube do Porto com ele. Apesar de tudo, é um treinador que sabe que está a prazo. Os portistas sabem que ele está a prazo. E depois nota-se aquele desconforto, aquele mal-estar, aquele mau ambiente que nós sentimos sempre em redor. Não havia necessidade de fazer aquele teatro, aquele show-off todo no final do jogo. Estragaram o final do jogo de uma forma perfeitamente inaceitável, porque nós depois pudemos assistir a diversos comentários, enfim, colegas nossos, se é que lhes podemos chamar. Acho que os erros de arbitragem, chamados sempre nestas alturas, foram para ambos os lados e, portanto, depende dos óculos de cada um. É evidente que os óculos do Futebol Clube do Porto só veem as faltas do Benfica, que existiram, ninguém diz o contrário, e os óculos do Benfica só veem as faltas do Futebol Clube do Porto. Portanto, quando se diz, bom, o Matic não tem uma falta que poderia ter sido expulso. Admito que seja verdade. Provavelmente, quando essa falta do Moutinho, a segunda falta do Matic foi cometida, o João Moutinho já não deveria estar em campo. Basta ver a forma como o João Moutinho jogou durante toda a primeira parte. Portanto, o Porto, nessa altura, já estaria com 10. Portanto, cada um agora gera as coisas à sua maneira, de acordo com os seus interesses. Foi uma pena, porque foi um grande jogo de futebol. O estádio estava cheio, como o Ernesto gosta de dizer, em relação ao Sporting, 60 mil pessoas no estádio. Houve festa, não houve nada. O Futebol Clube do Porto, só para terminar, eu não me quero alongar, o Futebol Clube do Porto quis culpar o Benfica de uma coisa que não existiu. Ou seja, o Futebol Clube do Porto começou a preparar
desde muitos dias antes, aquela ideia de que os benfiquistas achavam que eram os maiores, isso já não vende. O Benfica, nunca nenhum benfiquista disse isso. Os benfiquistas respeitaram sempre o Futebol Clube do Porto. O treino começou pelo treinador do Futebol Clube do Porto, alguma imprensa tentou acompanhar e passar aquela ideia de que o Benfica está sempre a jogar muito bem e o Futebol Clube do Porto está sempre pior. E depois o Futebol Clube do Porto ganha sempre. Nenhum benfiquista disse isto. Isto foi um cenário completamente criado pela entourage do Futebol Clube do Porto. E depois quiseram manter esse ambiente de crispação e esse mau ambiente no final do jogo e aparentemente conseguiram. Eu acho que os benfiquistas não devem responder mais, é o que é, eles fizeram o resultado que fizeram. Temos que, enfim, um acidente do Arthur, se não fosse o incidente do Arthur, eles não teriam com certeza ganho o jogo. Mas acontece, é futebol. E, portanto, vamos ouvir o António, pegando na deixa do Horácio, os seus óculos ouviram este mesmo jogo descrito pelo Horácio? Acho que a primeira parte da intervenção do Horácio acho que está razoável. Portanto, o Horácio teve uma intervenção em 3 segmentos, em 3 módulos, digamos assim, a análise do jogo em si. Quanto a isso não discordo de facto muito. Depois foi para a questão da arbitragem e depois foi para o ambiente criado antes do jogo. Bom, eu também posso ir... E depois? Antes e depois do jogo. Eu também posso ir a esses três tempos. Comecemos pelo jogo então. Bom, portanto, quanto ao jogo, acho que foi uma grande partida de futebol, foi um grande jogo de futebol, foi um jogo emotivo e muito bem jogado, sobretudo na primeira parte. Acho que as duas equipas estão de parabéns. A segunda parte, é evidente, foi um bocado mais morta, porque acho que era impossível acompanhar o ritmo ou manter o ritmo daquela primeira parte. De modo que julgo que estão de parabéns ambas as equipas, estão de parabéns os treinadores. Foi um grande jogo de futebol e é um jogo de futebol que não desmerece nada em relação, portanto, aos jogos da Liga Inglesa, em que são aqueles de facto mais emotivos, um Manchester com o Chelsea, ou um Manchester City com o Arsenal, portanto, são todos jogos emotivos. Este de facto também foi um jogo de topo muito bem jogado, com golos, animado, e onde salientaram alguns grandes jogadores, nomeadamente a parte do Porto teve 2 grandes exibições, ou 3, uma delas foi do Alexandre, que jogou muito bem, outra do Mangala, que aliás é o suplente do Porto, e também do Fernando. Do Benfica, em termos de jogo, portanto, jogado, acho que o Matich fez também uma grande exibição. Quanto à questão da arbitragem, eu nunca comentei aqui a arbitragem, nem vou comentar a arbitragem, porque julgo que normalmente quando se comenta a arbitragem, mesmo que se pretenda ser objetivo e seja objetivo, portanto há sempre a compreensão de que se está a condenar o árbitro por roubar ou por prejudicar premeditadamente determinada entidade. Ora, como neste momento em Portugal se torna praticamente impossível criticar um árbitro sem que, do outro lado, se veja, portanto, desonestidade do árbitro, portanto, eu não entro nesse jogo. Depois, porque também é sempre muito complicado e acho que é desonesto criticar os árbitros, nomeadamente por aquilo que se vê na televisão, depois de 5, 10 ou 20 ou 1000 repetições. E, portanto, é pôr as pessoas e os árbitros também em pé de desigualdade. É evidente que neste jogo em particular não me faltaria vontade para criticar o árbitro, mas por estas 2 razões não falarei da arbitragem. Em relação ao ambiente? Em relação ao ambiente, acho que o Horácio não tem razão absolutamente nenhuma, porque, nomeadamente nos meios de comunicação social, os jornais esportivos, nomeadamente o jornal desportivo mais influente, que é a Bola, e nas televisões, a maioria dos comentadores disse e redisse e tornou a dizer que o Benfica estava numa grande forma, que o Benfica estava a jogar muito melhor que o Porto, que era a oportunidade, de facto, do Benfica ganhar ao Porto e se distanciar. Foi dito, aliás, portanto, que era uma pena o Benfica ter sido eliminado da Champions, porque agora é que estava a jogar futebol. Normalmente, quando o Benfica é eliminado da Champions, é que começa a jogar futebol, para os críticos. Portanto, foi criado todo esse ambiente. Agora, o que acontece? Eu não digo que foi pelo Benfica, o ambiente é criado. Ninguém diz que quem o criou. Foi criado. E foi criado substancialmente pela comunicação social. Não foi o Porto que foi dizer que o Benfica era realmente o maior e estava a jogar melhor. As pessoas esquecem-se de uma verdade. É que eu vou aqui assim referir dados dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos e desde sempre, dos resultados do Porto em Lisboa.
Nos últimos 5 anos, de jogos para o campeonato, na Luz, houve 6 jogos, contando, portanto, nas últimas 5 épocas, e contando já com esta, houve 6 jogos. O Porto teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Isto é, o Benfica só ganhou uma vez. Nos últimos 10 anos para o campeonato e na Luz, o Porto houve 13 jogos. Portanto, nos últimos 10 anos, portanto, neste século, são mais que 10 anos, desde 2000, desde a época de 2000. O Porto teve 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Portanto, nestes anos, o Benfica só ganhou o Porto 3 vezes. E se nós virmos todos os jogos do campeonato, desde o início, portanto, desde há umas 7 décadas... Desde, salvo erro, 1932 ou 33. Portanto, em 224 jogos, o Porto teve 86 vitórias, 55 empates e 83 derrotas. O Porto ganhou sempre mais ao Benfica do que o Benfica ganhou ao Porto. Portanto, para além do Porto ser o clube que mais títulos ganhou em Portugal, que mais títulos... Sim, em Portugal. É o clube que mais títulos tem. Não, quem tem mais é o títulos clube que mais títulos internacionais detém em Portugal. Isso é em Portugal, não é? Também é o clube que mais vezes ganhou ao Benfica. Nos confrontos Porto-Benfica, o Porto ganhou sempre mais ao Benfica. E, portanto, há uma mistificação completa de que realmente o Benfica é sempre maior. Não é. Portanto, os resultados demonstram que o Porto ganhou mais vezes ao Benfica portanto, é superior ao Benfica. Toda essa reação que diz que existiu em redor do jogo só provam que o Benfica, de facto, é o maior. Não mostra que o Benfica é maior, só mostram... Desculpa, é a sociedade em si que cria esse próprio ambiente. Não é a para o sociedade, Benfica. é alguma imprensa que cria isso, que cria essa ideia, que de facto cria essa ideia e criou um mito. Mas isso é desfavorável ao Benfica. E esse mito, Benfica, não é favorável ao Benfica. É desfavorável. Eu acho que é desfavorável ao Benfica. Vamos ouvir o Ernesto. Mitificam um clube e uma equipa não precisa e que depois mitificado, não já está mitificado. Está tão mitificado que depois vai para o terreno e de facto não demonstra a valia. Estes números até para mim foram uma surpresa. Não mostra. Ernesto, como primeiro telespectador aliás, como primeiro espectador neste debate, assim como eu, o Ernesto está com 2 vitórias acaba por ser neutro nesta discussão. O caminho aberto como é dos meus colegas. Como é que viu este Eu posso falar clássico? antes do jogo, até porque o que aconteceu antes, durante e depois do jogo. Falámos aqui, eu próprio disse isso, antes do jogo, que poderia ser desfavorável para o Benfica a onda de euforia global entre os adeptos e a comunicação social. Não houve social essa onda, Ernesto, não houve. Foi criada, não foi do Benfica. Claro, eu não estou a dizer que foi do Benfica, mas havia um movimento... Há uma parte das culpas que é do Benfica. Vem do próprio jogo com o Barcelona. O resultado do Benfica com o Barcelona, não houve a humildade de dizer que era uma segunda equipa do Barcelona. Criou-se aqui uma atmosfera que não era favorável ao Benfica. Não era. Nós conhecendo e sabendo como é que funcionam os balneários dos clubes, seguramente que já haveria ou terá havido muitas afixações no balneário do Porto quando se via na comunicação social que o Benfica ia à frente do campeonato, estava destacado e não havia também a humildade de dizer que faltava um jogo ao Porto. O próprio treinador do Benfica disse isso. Exatamente. Ele disse claramente. Era preciso dizer isso Benfica não vai várias vezes para o Porto é um jogo de atraso. Era fundamental. Tive cuidado de dizer isso. E, portanto, a partir de facto do adiamento do jogo do Setúbal com o Porto, houve aqui uma liderança do campeonato que era preciso arrefecer as hostes, dizer que não é bem assim, falta um jogo. Durante o jogo, o que é que nós assistimos? Assistimos a um ambiente completamente favorável a uma vitória do Benfica. Portanto, havia condições e o Benfica não aproveitou essa oportunidade. Era um estádio cheio, como diz, e bem, o Horácio, a puxar pela equipa da casa. Era um árbitro que não foi vetado pelo Benfica, um árbitro que tinha também todas as condições para fazer um bom jogo, não tinha sido vetado pela equipa da casa. Eu não estou de acordo com os meus companheiros quando dizem que foi um grande jogo de futebol. Eu acho que não foi. Foi numa fase inicial. Esgotaram-se ali, de facto, os grandes talentos, ficaram cansados daqueles primeiros 20 minutos de jogo, porque os golos não foram alcançados em 16 minutos. Houve 4 golos em 9 minutos. Foi um excesso de concentração. E, portanto, depois não foi... Eu acho que isto é um problema cultural.
a intensidade do jogo não foi a mesma a partir dos 20 minutos. Porque aí isto tem a ver, se fosse a Inglaterra, o jogo continuava com mais intensidade que continuou aqui. Estou de acordo que aqueles primeiros 20 minutos foram bonitos, foram bons. Para o futebol foi bom. Agora, de facto, no pós-jogo vêm outra vez ao de cima os ajustes de contas. E porquê? Porque eu acho que os clubes, os árbitros, os jogadores, os treinadores, as associações representativas de classe deviam pôr-se todos de acordo em prestigiar a arbitragem, dar uma grande confiança. O problema é que os árbitros entram diminuídos. Este árbitro entrou diminuído. Havia, de facto, já algumas razões de queixa relativamente a este árbitro, ao seu comportamento, ao seu próprio valor intrínseco. De facto, não é o melhor árbitro português, isso é óbvio. E, portanto, ele foi também vítima da desconfiança que existe já dos intervenientes. Pronto, agora, não é normal haver uma equipa a elogiar o árbitro, a dizer que fez uma grande arbitragem, e outra equipa a dizer que fez uma má arbitragem. Não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Portanto, Ernesto, posso às vezes eu acho mais normal até queixarem-se ambas as equipas do árbitro do que esta. Só um pequeno pormenor. Nós próprios já muitas vezes aqui comentámos que os árbitros param muito o jogo. E em Inglaterra deixam jogar. É verdade. O que é que aconteceu no Benfica Porto? O árbitro deixou jogar. E quando se deixou jogar, vindo o treinador do Futebol Clube do Porto no final a protestar por tudo quanto era falta. É evidente que se quisermos admitir, e o Ernesto, também eu quero felicitar o António Pincardão, quero felicitá-lo por isso, porque de facto é verdade. O que ele disse em relação à arbitragem. E o facto de não ter comentado só lhe fica bem, porque não foi na onda, digamos, do treinador do seu clube e do presidente do seu clube. Mas basicamente o que se passa é que quando temos um jogo em que, de facto, quando se deixa jogar como o árbitro deixou jogar, é evidente que aquelas coisas acontecem. Pode-se dizer, bom, mas o árbitro deixou para passar 3 foras de jogo. Por Deus, aqueles 3 foras de jogo são foras de jogo, como o António muito bem disse, em câmara lenta na televisão. Quer dizer, não são foras de jogo completamente escandalosos que nos permitam daí concluir a má intenção do árbitro que estava contra o Futebol Clube do Porto, que roubou o fora do jogo de propósito. Essa é a questão nuclear. Mas o treinador do Futebol Clube do Porto foi exatamente por aí, com o seu tom arruaceiro. Porque, infelizmente, deixa-me só dizer isto, infelizmente, não há árbitros em Portugal, uma exceção ou outra, por exemplo, o melhor árbitro português e o melhor árbitro na época passada do mundo, de facto, sendo confessadamente um simpatizante do Benfica, não é bem quisto pelos dirigentes do Benfica. Mais uma vez, é uma coisa que de facto é atípica em Portugal. E já aqui falamos sobre isso. E já falamos aqui sobre isso. Se houvesse uma atmosfera favorável aos árbitros, nós tivéssemos a certeza absoluta que são íntegros, são sérios e que vão para lá não para ajustar contas com o passado, nem para... Se houvesse isso, estes 3 fora de jogo passavam. Mas deixe-me dizer uma coisa muito importante em relação ao que está a dizer. Por exemplo, eu já li, enfim, nós somos observadores relativamente atentos, relativamente. Eu, por exemplo, já ouvi dizer, ou já li, que está a aparecer, e digo isto sem nenhuma confirmação de fundo, porque não conheço, que está a aparecer agora, finalmente, uma boa geração de novos árbitros. Eu já fixei 1 ou 2 nomes que não vou aqui dizer, para não citar um e citar outros, que trazem alguma maior credibilidade ao futebol português. Quando se diz isto, eu acredito. O que é que já está a acontecer? Por aqui nota-se os poderes obscuros que existem no futebol. Então, se vem uma nova geração, o Futebol do Porto já não está contente. Porque eu já ouvi críticas do Futebol do Porto aos novos árbitros. Como quem diz, bom, antigamente nós conseguíamos controlar, cuidado que vem uma nova geração. Então, como eles já estão a perder um pouco o controle, passam a ideia e a suspeita que quem controla a nova geração, agora é o Benfica. Ou seja, já se está a preparar para que a nova geração venha a ser beliscada, destruída, atingida
por mais uma vez estes critérios, porque é evidente que estão a aparecer novos árbitros, estão-se a reformar muitos árbitros, e era bom que os três pudéssemos ser unânimes neste tipo de comentários. Está a aparecer uma nova fornada de jovens árbitros em Portugal, em que é muito difícil conotá-los e dizer... Temos que dar mas já lhes estão a atirar, porque como não conseguem o que querem, já lhes estão a atirar. Mas isso, eu responsabilizo um bocadinho os dirigentes, os próprios treinadores, a associação de classe, que têm que passar para a opinião pública, para os adeptos, para aqueles que gostam do futebol, é que o Artur não foi feliz num lance no Benfica-Porto. Ninguém põe em causa nem o profissionalismo, nem a integridade dele. E, portanto, porque é que é onde pôr de um árbitro? O árbitro, quando erra... Portanto, se nós tivermos a confiança que não vai para o campo, nem para ajustar contas com o passado, porque há muitos ajustes de contas dos próprios árbitros relativamente a jogos anteriores, a atletas anteriores, a treinadores anteriores. Portanto, um árbitro tem que entrar em campo completamente despido de preconceitos e de ajustes de contas. Se isso acontecer, temos que dar o mesmo benefício ao árbitro que damos ao Artur, ou que damos ao jogador que baliza aberta rapidamente para darmos a palavra. Só para terminar este ponto, penso que o António depois também poderá comentar. O que eu acho é que o jogo em si acabou por decorrer dentro deste ambiente que nós os dois, e também o António, faço essa justiça, está hoje aqui a comentar. Até o jogo acabar, não havia nada de mais, tem sido um grande jogo. Acabou empatado, o Cardoso falhou a última oportunidade, porque o Elton também defendeu, tocou-lhe com os dedos. Quero que eu seja franco, e quando vi o Mati cometer aquela segunda falta, em bom português de futebol, e caraças, vai para a rua. Eu próprio disse isso. Claro. E caraças. Agora, o que é que acontece? Nós não podemos olhar para o lance do Matic e ignorar tudo o que estava para trás. Porque o que estava para trás também existiu. O Moutinho deveria ter visto um cartão amarelo durante a primeira parte e provavelmente já teria visto o segundo antes daquela falta do Matic. E aqui estamos quitas. O Matic teria ido para a rua. Mas isto só vai lá com árbitros novos, porque realmente, desculpem lá, mas o caso deste árbitro, o João Ferreira, é um árbitro que tem, de facto, já alguns antecedentes relativamente ao Porto e, nomeadamente, ao Sporting. E até ao Sporting. E, portanto, há alguma reserva. Quando entra em campo, os holofotes estão sob o árbitro. Portanto, a mínima coisa que ele faça, as pessoas dizem que é intencional, mesmo que não o seja. António. Bom, eu discordo daquilo que disse o Horácio há pouco, portanto, pondo a competência, a honestidade ou a seriedade em gerações de árbitros. Os árbitros são honestos ou desonestos, não interessa a geração a que pertencem. Não, eu não classifiquei. Portanto, ao fim e ao cabo, o Ernesto acabou por disse aquilo que muita gente diz. Bom, houve árbitros que no passado foram desonestos, a geração anterior, e agora a nova vem e, portanto, é outra coisa. Eu acho que isso é pôr o label de desonestidade. Cobrir com o label da desonestidade dos árbitros mais antigos, e acho que isso é perfeitamente injusto, não tem nenhuma razão de ser, é aumentar a desconfiança sobre a arbitragem. Portanto, e sobre árbitros eu não gostaria, de facto, de falar muito. Eu reputo, os honestos em primeira mão têm erros, eventualmente, em alguns casos, menos justificáveis, mas dou-lhes normalmente o benefício da dúvida. Também o Horácio disse que, portanto, eu teria concordado com todas as decisões do árbitro, nomeadamente na questão dos offsides. Eu não me pronunciei sobre isso, não me pronuncio. Não, eu não disse portanto, isso. Quando eu digo que não me pronuncio, quando eu digo que não me pronuncio, interiormente eu tenho uma convicção, mas não me pronuncio em público sobre essa matéria. Porque acho que não, pelas razões que disse, e que não vale a pena, portanto, estar de facto a dizer, portanto, a continuar. Ainda sobre o jogo, eu acho, me mantenho, apesar daquilo que disse o Ernesto, acho que foi um bom jogo de futebol no seu todo. Tomáramos nós que houvesse muitos jogos destes, iguais a este, na intensidade, e até porque mesmo na segunda parte foi bem jogado, embora com menos ritmo. Mas desgosta-me sobremaneira aquilo que, portanto, um jornal, e é o jornal de referência, que é a Bola, no dia seguinte referiu quanto ao jogo de futebol, minimizando mais uma vez o Futebol Clube do Porto, em que diz assim: diferença esteve na baliza. Arthur ofereceu um golo a Jackson e Elton roubou a Cardoso. Isto é se não fossem estes dois jogadores, o Porto tinha perdido por 3-1. Portanto, o jogo foi 3-1. Portanto, o Benfica ganharia 3-1. A diferença esteve nestes dois pequenos pormenores. Isto é, a chincalhar, a viltar, portanto, um clube que empatou com todo o mérito e que podia ter ganho, e ao mesmo tempo empolar digamos, a exibição do Benfica. Acho que isto, de facto, não é exemplo de bom jornalismo. Já continuamos. A diferença não esteve aqui.
E isto não fez diferença. Já continuamos ainda, Posso porque ainda há só- temas para falarmos na segunda parte e vamos continuar ainda neste tema, Ernesto. Agora vou só lançar um curto intervalo. Voltamos ao tema e à análise do clássico entre Benfica e o Futebol Clube Porto daqui a nada. Até já.